Queridos, a graça e a paz. Bom, nosso devocional de hoje, voltei, né? Passei acho que uns 3 dias sem postar nenhum tipo de devocional, uma correria meio grande aqui, mas graças a Deus hoje estou aqui, postarei esse devocional. Queridos irmãos, nosso devocional de hoje é sobre quando o nosso coração ele se esfria. O nosso coração ele vai se esfriar. Irmão Alisson, mas nosso coração se esfria, nosso coração ele queima. Nós sabemos que é uma metáfora, né? Nosso coração quando se esfria, eu me refiro a quando nós estamos tão frios, né? Quando nós abandonamos o primeiro amor e apenas as obras ficam, apenas as coisas que nós realizamos ficam. Por exemplo, nós organizamos eventos na igreja, nós vamos a cultos semanais, nós vamos ao domingo, nós ajudamos a liderança, fazemos isso, fazemos aquilo, mas apenas fazemos. O nosso coração não está naquilo. O nosso coração não está no intuito de realmente servir, né? Mas está no intuito de apenas fazer para que os outros vejam, às vezes, né? Ser visto e não servir, né? Então pegue sua Bíblia e vamos ler Apocalipse capítulo 2, verso de número 1 em diante. Vamos fazer uma leitura desses versículos. Creio que você conheça, né, a carta que vai estar sendo direcionada à igreja de Éfeso, né? Querido, eu sei que você tem uma Bíblia aí em sua casa. Por gentileza, pegue-a e vamos ler juntos. É um devocional, é o meu devocional, mas eu gravo para que você seja edificado também e para que você acompanhe e reflita comigo aquilo que o Senhor fala através das suas sagradas escrituras. Apocalipse 2, versículo 1. Pause o vídeo, pegue sua Bíblia. Sei que você tem uma Bíblia aí, por gentileza. Vamos ler Apocalipse 2, versículo 1 em diante, que vai dizer: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e pôs à prova que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Versículo 4, que é o que eu quero frisar aqui para nós. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Até aqui, né? Vamos ver a parte B desse versículo de número 5. Queridos, nós vemos que essa carta está sendo direcionada ao anjo de Éfeso, a Éfeso, a igreja de Efésios. Nós vemos, queridos irmãos, que, né, o Senhor, ele vai estar falando àquela igreja de uma forma, ele começa elogiando aquele povo. Vamos parafrasear para entendermos aqui. Vocês têm conservado e tudo mais a palavra, vocês têm perseverado, vocês têm tirado os falsos mestres, tal, ótimo, muito bom. Você não tem sido dominados, vamos dizer desta forma, pelos falsos mestres, mas vocês conseguem identificar e vocês conseguem tirá-los de lá. Não aprender o que eles estão querendo ensinar. Ótimo, muito bom. Uma igreja deve ser assim. Mas aí o Senhor, ele começa a repreensão. Ele vai estar dizendo, né, aqui: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Queridos, isso é muito sério.
E isso é muito sério. Queridos, o Senhor, Ele vai estar dizendo que se não arrepender, virá até a eles e tirará o candelabro do lugar deles. No caso, a igreja parará de existir. Queridos, é algo sério. Nós vemos da seguinte maneira: fazer, muito bom, tem que fazer, você tem que servir, mas, queridos, temos que servir com amor, né? É algo muito louvável que esta igreja ela tem feito, né? A visão dos outros correta, sim, correta, estava assim, mas em partes. O amor, o primeiro amor por Jesus Cristo, queridos, já tinha esfriado, já tinha acabado. Meus irmãos, entendam, o Senhor, não é outra pessoa, é o Senhor, está dizendo: eu tenho contra você. Queridos, é contra nós, aqueles que esqueceram o primeiro amor. Entenda o que eu estou querendo dizer. Obras por obras não vão servir, mas o intuito do que estão fazendo estas obras, queridos, nós devemos entender, porque não é apenas fazer, mas é o intuito do que nós estamos fazendo. É algo sério, é algo muito sério. Nós não podemos, queridos irmãos, deixar que o nosso coração se esfrie. Não podemos. Nós não podemos apenas fazer e fazer. Nós devemos estar acesos. Queridos, me lembra aqui, o Espírito Santo está me guiar para esta passagem. Aquela passagem de João, de Mateus, que vai estar dizendo que a árvore, Mateus 3, se não me falha a memória, a árvore que dá fruto, ok, é do agrado de Deus, mas a árvore que não dá fruto, o Senhor faz o quê? Ele poda, ele tira, e depois faz o quê? Joga ao fogo. Você está vendo? Aquele que não dá fruto é jogado ao fogo. Queridos irmãos, é algo muito sério que nós devemos tratar com urgência. Não podemos deixar o nosso coração se esfriar a ponto de apenas fazermos e fazermos, de estarmos e estarmos. Queridos, é importantíssimo fazermos e estar, mas se fazemos e se estamos com a intenção contrária, nada basta, há tempo perdido. Queridos, onde chega ao ponto de não dar fruto. E a árvore que não dá fruto, o Senhor poda, Ele corta e Ele joga ao fogo. Nós precisamos ser crentes melhores. Me lembro aqui uma frase bendita de João Pedro Maia, um influenciador, que ele diz que Deus ele merece filhos melhores. Ele merece filhos mais disciplinados. Ele merece filhos com boas intenções para ele. Ele merece filhos que, mesmo que, como a igreja de Efésios, perdeu o amor, se esfriou. Mas, queridos irmãos, hoje esse devocional é para nos lembrar que mesmo quando o nosso coração ele está frio, mesmo quando as nossas atitudes, nosso ser, na verdade, já se esfriou, queridos, o Senhor está a dizer: levante-se, aqueça-se, erga-se. Não podemos ficar quietinhos, acomodados a um canto, queridos irmãos. Não podemos. Não podemos estar acomodados com as coisas que estão acontecendo conosco. Não. Desperta-te, pelo amor de Deus. Desperta tu que dormes. Queridos irmãos, nós devemos entender que mesmo que quando nós venhamos a perceber que nós estamos com um sentimento, coração frio, que nós venhamos voltar à essência,
que nós venhamos voltar à essência, que o nosso coração volte a queimar, que o nosso coração volte a queimar e a arder. Queridos, eu quero te propor a lembrar ao fundo de sua memória, ou então recentemente, quando a presença de Deus veio a queimar o teu coração e você sentiu, queridos irmãos, o seu coração arder pelo Senhor, arder pela presença de Deus. Queridos, lembre-se de quando isto aconteceu e diga: Senhor, se eu não estou mais sentindo isso, Senhor, se não estou me derramando em Tua presença, Senhor, se eu perdi o primeiro amor, me faça lembrar onde eu caí, como diz o texto, e erguer-me novamente. Queridos, eu quero te dizer que mesmo que nós tenhamos esfriado, mesmo que nós venhamos estar frios, ainda há um começo, queridos irmãos, para nos aquecer. Lembro-me muito bem, se não me engano, é a igreja de Laodiceia, aonde o Senhor diz o quê? Que o amor, eles tinham se esfriado. Não, eles tinham o quê? Ficado mornos, nem quentes e nem frios, mas meio termo, a ponto deles não perceberem, queridos irmãos, que estavam frios ou se estavam quentes. Para eles estavam bem, eles estavam meio termo. Mas, queridos, eu vos digo que é melhor você estar frio do que estar meio termo, porque quando você está em meio termo, você não sabe que lado dos dois você está, porque você está acomodado no meio termo, no talvez. Queridos irmãos, é algo tão sério, nós devemos voltar ao primeiro amor. Queridos, muitas pessoas dizem que é tempo, né? Você tem que se gastar 2 horas em oração. Você tem que ler 3 horas de Bíblias consecutivas. Queridos, eu vos digo e acalmo o teu coração. Não é, queridos irmãos, quantidade de capítulos que você lê. Não é tempo de oração que você faz, mas é a constância. Queridos, eu louvo a Deus se você lê 3 horas de Bíblia. Eu louvo a Deus se você ora 2 horas, continue assim. Mas, queridos irmãos, vai chegar dia que você não vai conseguir nem sequer abrir a Bíblia. É constância. Então, queridos, mesmo quando este dia chegar, leia pelo menos um capítulo, queridos, mas o que você não pode ficar é sem. Queridos irmãos, eu quero terminar este devocional dizendo para o teu coração: se ele estiver frio, queridos, reanima-te. Queridos, que você venha erguer-se novamente, porque Deus, Ele merece filhos quentes na presença dele. Ele merece filhos mornos? Não. Ele não merece filhos frios? Não. Ele merece filhos ativos, quentes, alegres, animados, fervorosos. Não é o próprio Senhor, não é a palavra de Deus que nos diz que nós somos fortes, somos corajosos. Nós devemos fazer como a Bíblia diz: o Senhor é a minha força, e sem Ele, querido, sem Ele nós não somos nada e ninguém. O devocional ele ficou um pouco longo, estendido, já vai aos seus 14 minutos, mas eu quero terminar aqui dizendo para você: não deixe que Satanás ponha coisas em sua mente, não venha deixar que você mesmo, não culpe o diabo, que você mesmo venha se acomodar, crie vergonha, que a palavra te constranja,
Que o Espírito Santo fale ao teu coração a este dia. Que você venha se pôr de pé, que você venha se erguer, que você venha se derramar em oração, que você venha se derramar em palavra, mas que você não venha esfriar o teu coração, que você não venha estar morno, mas quente na presença do Senhor. Aleluia. Queridos, venhamos estar quentes para que o Senhor não venha dizer para nós: eu tenho, porém, contra você. Não queira escutar disso, o Senhor a dizer isso, não queira. Mas queira escutar o Senhor Jesus alegre a dizer: servo bom e fiel. Servo bom